Olá, pessoal, muito boa noite. Hilton Moreno falando aqui com vocês. Satisfação receber todos vocês aqui nesse nosso evento de hoje, o Café Elétrico com a Cobrecon e a Cláudia, né, a idealizadora do Café Elétrico. Muito obrigado pela presença de todos. Já temos aí vários amigos entrando aqui na sala. Então, estamos aqui hoje com um timaço aqui me acompanhando. Então, estamos com o Gilberto da Cobrecon. E aí, Gilberto? Ok, boa noite a todos. Boa noite, Hilton. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de trocar ideia com a turma, tá? Muito obrigado a todos que estão conectados com a gente mais uma vez aí. E um bom trabalho aí para nós. Muito bom. Estamos com o Paulo Sandrini aqui também. Boa noite, Paulo. Tudo legal? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Quero agradecer também a presença de todos. Quero agradecer o convite por poder participar aqui hoje. E espero que todos tenham um ótimo evento. Legal. E agora eu passo a bola para a Cláudia Deslandes, a idealizadora aqui do Café Boa noite, Elétrico. gente. Boa noite, gente. Tudo bom? A bola está com Vamos você aí, começar o Cláudia. evento. Bom, agora eu vou fazer uma pequena apresentação do café elétrico, né, para a gente saber apresentar para vocês o café elétrico, né, se bem que eu acho que muita gente já conhece. O café elétrico foi um espaço que eu idealizei, que é um encontro, né, como diz aqui, um encontro de amigos e bom papo, para a gente discutir sobre instalação elétrica e estreitar, né, o nosso... Opa. Paulo, Gilberto, vocês estão... Ah, tá. Tudo bem, tá aqui, tá estamos com uma falhazinha no som da Cláudia, né? Aqui tá ok. Uhum. Ela aqui travou lá. Parece que sim, ela caiu, já está voltando aí. Vamos lá, evento ao vivo é assim mesmo. Então tá bom, gente. Voltou, Cláudia, só aciona lá a câmerazinha lá para a gente ver você. Olha o que aconteceu. Ok. Aê, boa. Desculpa, gente, mas online é assim mesmo, né? É assim mesmo, segue o jogo. Então, esse café elétrico como diz, é estreitar, né, as nossas relações com os fabricantes, e aqui nós temos, né, a Cobrecon, né, agradecer o Gilberto e o Paulo, que a nossa ideia é essa mesmo, a gente tem que trazer os fabricantes para a gente né, fazer um bom projeto, uma boa instalação, a gente tem que ter o apoio de vocês, né? Então, a ideia do café é essa, e a idealização e a iniciativa da minha empresa, que é a Deslandes Engenharia, né? Nós somos uma empresa de projetos complementares, que são elétrico, telecomunicação, SPDA, PCI, são todos os sistemas prediais integrados, e a gente também está fazendo projeto em BIM, né? Todas nessas áreas de instalações prediais, comerciais e industriais. Hoje o café elétrico tem o apoio da Cobrecon, né? Como o Paulo e o Gilberto estão aqui, o professor Hilton, né? Através da potência multiplataforma e a potência educação, a ABE, né? Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas de Minas Gerais, e o CREA-MG, que eu agradeço também, que eu sempre tive muito apoio. A ABE-MG, eu sou vice-presidente aqui em Minas Gerais, então esse trabalho é com a Deslandes Engenharia e a ABE-MG. Aí eu quero lembrar para todos que estão aqui, faça parte da BE, né, através do site abe-mg.com.br, estamos no Instagram também, e eu quero lembrá-los que a inscrição é gratuita, e a gente está precisando da representatividade dos engenheiros eletricistas, então faça a sua inscrição, para a gente ter voz dentro do CREA, ter voz dentro do mercado, né? A gente está precisando de unir essa nossa categoria de engenheiro eletricista, ok? Então, o nosso evento agora, ele é um evento de perguntas e respostas, né? Vamos aproveitar que o Hilton está aqui, né? Teve algumas perguntas que não foram respondidas na primeira edição, e agora, assim que, né, a gente começar a soltar o chat, a gente vai responder a pergunta de vocês. Valeu, gente? Então, bom evento para todos nós, ok?
Legal, Cláudia, ótima introdução. Eu só queria adicionar, além de eu estar aqui como Potência Educação, mas eu estou principalmente como consultor técnico da Cobrecon, que muito me honra já há alguns anos, estar junto com essa turma sensacional aí da Cobrecon. Eu vou agora passar, vamos soltar um vídeo aqui, rapidinho, literalmente 1 minuto para fazer uma apresentação da Cobrecon, então, vamos a ele. A Cobrecon é uma das principais empresas brasileiras no segmento de fios e cabos elétricos, com 2 plantas fabris com mais de 35 mil metros quadrados de área. É uma empresa que domina toda a cadeia produtiva, desde a fundição de cobre até a distribuição de seus produtos em todo o Brasil. A combinação de pureza da matéria-prima, capacidade produtiva, equipamentos de alta tecnologia, equipamentos e profissionais especializados fazem a diferença na qualidade de seus produtos. Uma empresa parceira para todo profissional da área elétrica que oferece os melhores produtos com as melhores condições. Cobrecon. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Legal. Então, Cláudia, fique à vontade aí para a gente começar. Ok, a primeira pergunta, que é a pergunta do engenheiro André Brito, ele que começa o seguinte: gostaria de saber sobre fitas elétricas. Elas estão na normas? Elas estão na 5410? Até puxando o gancho, como que as comissões das normas lidam com as novas tecnologias e como o engenheiro que cuida, com os cuidados que ela recomenda em situações que seja necessário especificar soluções que não são previstas pela norma. Ok? Então, é uma tecnologia nova, né? Está ou não está na 5410, Hilton? Legal, André, né, que perguntou. Então, André, esse assunto, ele é mais ou menos recorrente aqui nos nossos encontros, e também foi tema de, acho que 2 ou 3 reuniões atrás da NBR 5410, da Comissão de Estudos, foi que a gente chegou ali na parte de linhas elétricas, na revisão, e esse assunto foi levantado ali. Então, como que está esse assunto dessa fita elétrica que está disponível no mercado já faz algum tempo, né? Primeiro, respondendo objetivamente a pergunta, essa fita está na 5410? A resposta é não, é um sonoro não, ela não está prevista o uso dela na NBR 5410. Se ela estivesse, em que parte da norma a gente encontraria a referência a essa fita? Na tabela 33, onde ali não aparece nenhuma maneira de instalar que minimamente lembre essa fita. Estaria no item 6210 da norma, que é onde trata das disposições gerais sobre instalação de cabos. E ali nesse 6210, a norma fala de cabo em eletroduto, em bandeja, em leito, em perfilado, enterrado, etc, etc, etc. Ali nem de perto tem nenhuma maneira de instalar prevista parecida com a fita. Bom, só que aí no 6222 da norma, anota aí, né, no 6222 da norma, ela fala o seguinte, quando ela está se referindo à tabela 33, que é onde tem as maneiras de instalar previstas. No 6222, ela diz assim, literalmente, outros tipos de linha, e não aqueles constantes da tabela 33, podem ser utilizados. Então, parando a leitura até aqui, não é que o assunto está fechado lá, que só vale aquilo que está na tabela 33. Então, ela diz, outros tipos de linhas que não os da tabela 33 podem ser usados.
desde que, aí vem o problema, né? Problema para a fita, né? Desde que essa outra maneira de instalar, que não está na tabela 33, atendam às prescrições gerais do item 622, que é onde está escrito 6222. E quais são, basicamente, as prescrições gerais de 622, relativos ao que poderia ter impacto na fita? Ela cita, a norma cita no 622, que é no próximo item, é o 6223, ela cita os tipos de cabos elétricos que são admitidos pela NBR 5410 nas instalações. Então, ela dá lá não só o tipo, mas a norma do cabo. Então, ela diz, se o cabo é em PVC, então tem que atender a norma NBR não sei o quê, se o cabo é isolado em EPR, HIPR, é a norma 7286, se é XLPE, e aí vai. Então, ali, a norma diz assim, então, ó, outros tipos de linha que não estão na tabela 33 são admitidos, desde que, emendando com isso que eu acabei de falar, desde que esses outros tipos de linha sejam constituídos por cabos que atendem essas normas que estão citadas na 5410. Aí o assunto volta. Essa fita elétrica que é vendida no mercado atende a uma dessas normas citadas na 5410? A resposta é um não. Imagina um não bem grande, né? Enorme, um não monstruoso. Então, a resposta é não. Essa fita que é vendida no mercado não atende a nenhuma norma de condutor elétrico. Nada, nenhuma. Então, já por aí ela não pode. Se você... Eu tenho uma história pessoal com essa fita, que logo que ela foi introduzida no mercado, o fabricante dela, não sei se hoje tem mais de um fabricante, na época era o único, me fez uma consulta, tipo, assim, meio perguntando, enfim, como é que seria essa norma, essa fita em relação à norma, né? E eu falei para ele exatamente isso que eu acabei de falar para você, André, que não ia estar dando, né, como a molecada diz, não vai estar dando para essa sua fita se enquadrar na 5410, ela precisaria atender uma norma. Aí ele falou, não, mas a minha fita atende a norma e me mandou um certificado de um ensaio feito no IPT, aqui em São Paulo. E que era esse ensaio? Quem pediu esse ensaio foi o fabricante, não é o IPT. O IPT só fez o que o fabricante pediu. Ele pediu para o IPT ensaiar essa fita em algumas propriedades físicas baseadas na norma de cabo isolado em PVC plano, NBR 8 qualquer coisa aí, não sei se está fácil para o Paulo aí, NBR 8661, alguma coisa assim, a norma de cabo isolado em PVC no formato plano, chato, né? Então, ele pediu para o IPT fazer ensaio de propriedade física, que era basicamente ver se aquilo ali resistia a um esforçozinho de tração. Um ensaio era um ensaiozinho no meio de um monte de ensaio que a norma do cabo plano exige. E apresentava esse laudo do IPT para quem questionasse se aquele produto atendia a uma norma. Então, assim, não vale, porque se a norma tivesse passado em todos os ensaios que estão nessa norma NBR 8 qualquer coisa... 8661. 8661, né? Eu tinha uma vaga lembrança que era esse o número. Então, se essa fita atender a todos os critérios da 8661, ela está habilitada, então, pelo 6222, a ser um tipo de linha elétrica que não está na tabela 33 e, portanto, poderia, sob a responsabilidade do projetista e do instalador que resolveram usar aquela fita,
ela poderia ser aplicada. Aí, ok, não está oficialmente na tabela, mas um engenheiro não está engessado, ele pode fazer coisas que não estão na norma, desde que ele assuma a responsabilidade, né? Mas não é o caso. Então, essa fita só vai poder fazer parte da 5410 o dia que ela atender a uma norma existente de cabo ou o dia que for criada uma norma para essa fita. E aí, tranquilamente, ela poderia ser usada. Para fechar a pergunta, como é que a norma lida com tecnologias novas? Ela lida de duas formas. A primeira é escrevendo requisitos nesse estilo que eu acabei de te ler. Ela diz assim, as linhas têm que ser conforme a tabela 33, mas outros tipos de linhas podem ser usadas desde que... Então, a norma sempre tenta deixar uma portinha aberta para se aparecer alguma novidade que não está exatamente prevista, mas que se encaixe no que a gente chama de o espírito da norma, né? Sempre há espaço. Então, esse é um momento de que a norma existe e a tecnologia foi criada no meio do caminho. Sempre tem essas brechas aqui e ali para experimentar coisas novas, de novo. Se ela não está explícita na norma, fica para a responsabilidade do responsável, do engenheiro responsável ali. E a outra é, que nem hoje, né? Nós estamos no meio da revisão da NBR 5410. Pegando esse caso da fita, seria uma ótima oportunidade de alguém oficialmente chegar na comissão da 5410, que é aberta, e falar, pessoal, vamos incluir essa fita aqui na norma, que é uma tecnologia nova, blá, blá. Então, tem que ir lá alguém vender, né, essa ideia, convencer a comissão de que essa fita é legal, nenhum problema. A fita passa a ser incorporada à tabela 33, por exemplo, né? Só precisa alguém ter a iniciativa, pode ser alguém da própria comissão, alguém de fora. O que aconteceu para encerrar, Cláudia, respondendo ao André? O que aconteceu é que essa fita, quando ela apareceu na reunião das 5410 agora, ela foi muito mal recebida. Não deu ibope para essa fita apresentada da maneira como ela está sendo apresentada, principalmente porque não tem norma para essa fita. Então, como é que a gente vai admitir nas 5410 um produto que não tem norma? E não é que não tem norma brasileira, não tem norma IEC para essa fita. Isso que eu ia perguntar. Uhum. Se tivesse uma IEC, beleza, né? Mas não tem norma de nada para essa fita. Então, nós vamos admitir um produto como esse, ou qualquer outro que não tenha norma, não tem como aceitar um produto novo, né? Então, no momento, somado isso tudo, é um produto que está irregularmente sendo comercializado no mercado. E aí é um caso, Gilberto, para Qualifil. A gente Sim. tem um produto ali largamente utilizado no mercado que não atende a norma nenhuma, né? Isso é um claro desrespeito a qualquer coisa que a gente imaginar na área. Então, a situação é essa, né? Então, não pode não. E para encerrar só com brincadeira, quem já usou essa fita, está na hora de fazer um recall. E aí as empresas de automóvel começam a fazer um recall nas suas obras aí, porque não vai estar dando para manter isso, não. Nossa. Se houver um acidente com alguém envolvendo o uso dessa fita, quem usou essa fita e mais o fabricante da fita, na justiça, vão estar em péssimos lençóis, não é nem mau lençol. Está sendo usado um produto absolutamente irregular no mercado. E eu só quero dizer, para não ser morto na primeira esquina, quando puder voltar a andar na rua, eu não estou dizendo que essa fita não presta. Pode ser o melhor produto do mundo. Só que a gente não sabe. Não tem norma.
A gente não tem no que afirmar se esse produto é bom ou ruim. Então, não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que não tem norma. Isso, para nós, na nossa área aqui, né, no nosso mundo, um produto que não tem norma não pode, não deve ser usado. E para encerrar esse assunto da PAN aqui, um café só para falar da PAN. Mas é o seguinte, eu tenho uma ligação com essa fita indireta de muito tempo, né? Minha origem aqui, né? Eu comecei a minha carreira sendo projetista, como a Cláudia, né? Aí, 5 anos depois, eu criei Juízo e saí, não quis mais ser projetista. Ainda não criei. Brincadeira, é muito legal ser projetista, mas aí eu tive uma oportunidade e fui trabalhar. Na época, era o maior fabricante de fios e cabos do mundo, na verdade, né? E fui trabalhar no centro de pesquisa dessa empresa, que era no mundo, só tinham 3 lugares no mundo que tinham um centro de pesquisa, e São Paulo era um deles, Santo André, do lado da minha casa aqui. Eu entrei nessa empresa para desenvolver um produto chamado Undercarpet. Quem é mais antigo, talvez tenha ouvido falar por alguns meses do Undercarpet. Undercarpet é um produto que nasceu nos anos 80, eu estou falando disso em 1985. Undercarpet é um produto que é um subproduto de um desenvolvimento da NASA, ok? Por quê? Nos satélites, enfim, nas coisas que vão para o espaço, qualquer uma. Provavelmente, o principal problema de coisas que vão para o espaço é peso. Até porque tirar alguma coisa debaixo da gravidade da Terra não é fácil, né? Romper a gravidade. Então, o problema de botar coisas, o maior problema que existe para pôr coisas, fora pessoas, né? Problema de pessoa, mas o maior problema de colocar coisas fora colocar no espaço é peso. Peso e volume. As coisas têm que ser leves e de pequeno volume. E toda a parte de funcionamento das embarcações espaciais, vamos chamar assim, tem fio e cabo elétrico lá. Não deu para fazer com Wi-Fi ainda tudo dentro de um satélite, né? Tem cabo. E cabo é um dos itens que mais pesa num satélite, qualquer coisa que vai ser mandada para o espaço. O cabo é pesado, porque dependendo desse objeto espacial, há quilômetros de cabos dentro de um objeto espacial. Quilômetros de cabo pesa pra caramba. Bom, e se ele é redondo, ele ocupa um volume fenomenal. Então, qual é a solução para cabos em objetos voadores? É fazer ele o mais fininho possível e na forma de fita, lâmina, fitinha. Então, para a indústria, para a NASA, tudo que foi desenvolvido em termos de cabo para a NASA é baseado em fitas fininhas, a mais leve possível, e no formato de fita, para não ocupar volume, para não perder volume, né? Bom, um subproduto disso foi, peraí, já que tem toda uma indústria aqui de condutores baseados em fita, por que a gente não traz isso para instalação elétrica dentro de casa, dentro do escritório? Aí foi desenvolvido um condutor plano, é um cabo bi, tri, tetra ou pentapolar, chatinho assim. Ele tem 2, 3, 4, 5 vias, uma do ladinho da outra, como é essa fita aqui, que é vendida, né? Tem as fitinhas e a isolação entre elas, né? É como é essa fita. Isso nos Estados Unidos, desde os anos 80, é um nicho de mercado enorme, enorme. Só que lá eles usam, e esse é o nome do produto, Undercarpet. Eles colocam isso embaixo do tapete, embaixo do carpete. É uma instalação aparente embaixo do carpete.
E por quê? Porque nos Estados Unidos, carpete não é vendido em rolo, é vendido em placa. São placas de 1 metro por 1 metro, como placa de forro, que é muito mais fácil para você tirar da manutenção. Sujou um pedacinho, você vai lá, troca só aquela plaquinha. Então, o que eles fazem? O carpete lá em placa, embaixo da placa aparente, entre a placa e o piso, põe essa fita. Só que como se coloca isso lá? Apesar de ter o carpete, em cima da fita, dessa fita, o cabo que chama undercarpet, tem uma chapa metálica aterrada. E um dos ensaios que tem nesse produto é um ensaio de perfuração, para ter certeza que um objeto pontiagudo, feito de um certo ângulo, não sei o quê, com uma certa pressão, que simularia, por exemplo, a pressão de uma cadeira, de uma perna de uma cadeira bem fininha, pressionando esse negócio e furando, para ver se não dá um curto, não dá um problema. Bom, eu fui o cara que trouxe essa tecnologia da NASA para desenvolver no Brasil, né? Cara, 3 anos depois, na época foi $1 milhão, e 3 anos depois de desenvolvimento, eu consegui lançar esse produto, que vendeu exatamente 500 metros de cabo, cara. Foi o maior fracasso, provavelmente, da história daquela empresa. Mas o que eu aprendi de cabo plano, bicho, testar e ter certeza que esse bagulho funciona, foi um absurdo. Foi caro. Eu confesso que para a empresa saiu caro essa experiência. Mas não deu certo, porque a cultura no Brasil era outra. Eu não fui o culpado. A minha parte eu fiz direito. Então, nesse caso da fita, só para encerrar, está muito longa a explicação já, mas ela... pelo menos o fabricante que eu conheço, o que ele manda você fazer com essa fita? Nada. Põe a fita na parede e cola. Tá, e daí? Aí eu vou pôr um quadro, eu bato um prego lá e tá tudo certo. Beleza? Vou fazer não sei o que lá, tudo certo. Vou encostar um móvel ali, vou esmagar a fita, arrebentar a isolação, tudo certo. Ou seja, nenhuma preocupação nessas fitas com a resistência mecânica, com a segurança. Outra pergunta, qual é a capacidade de corrente dessa fita? Boa. Qual é a queda de tensão dessa fita? O condutor plano, a impedância dele é diferente de um condutor redondo, então a queda de tensão não é a mesma. Capacidade de corrente, talvez na primeira casa depois da vírgula, vai ser diferente da do condutor redondo. E aí, como é que eu faço? E os acessórios? E como é que eu ligo isso num interruptor? Isso está testado, essas conexões? Essa fita é o que a norma chama de uma linha pré-fabricada. Ela já está fabricada, né? Pré-fabricada. Eu vou lá e coloco, então eu preciso ter. Assim como tem no undercarpet, você tem a fita e um monte de acessórios para garantir que o conjunto funcione com segurança. E tudo isso testado junto, que é o caso do busway. Busway é uma linha pré-fabricada. Essa fita é um busway, só que busway tem norma e é testado conjunto. Essa fita aqui, nós não sabemos nada dela. Pode ser o melhor produto do mundo, mas nós não sabemos nada e, portanto, não deve ser usado. Falei muito. Desculpa. Uma história muito legal. Mas então essa fita é uma criação brasileira, né? É uma criação do Brasil. Não tenho essa informação. Nesse formato, com essa aplicação, talvez, pode ser que tenha sido inspirada no undercarpet, ou não. Então, mas assim, eu diria, Cláudia, se é invenção nossa ou não sei, mas não devia estar no mercado antes dela ter uma norma para o sistema, não só para a fita, para o sistema. Então aí, Gilberto, nós precisamos falar com o nosso amigo Maurício e tomar alguma providência sobre isso. Eu vou só contar uma historinha rápida. Eu fui num cliente que ele instala tranquilamente essa fita. Sim. Debaixo do reboco, dentro do reboco, aí ela fica, né, o reboco não fica liso, ele fica áspero, e ele fica orgulhoso, tá vendo? Olha a minha solução ali, é a fita.
Então, a parede, ela fica com aquelas arranhuras da fita na parede. É artístico, e ele é orgulhoso que é a melhor solução. Isso é artístico, é muito bom. Mas eu não projeto. Eu falei para ele, você pode fazer, eu faço o cabo e você faz a fita, né? É isso aí. Agora, só aproveitar aqui, porque o Carlos Baumhart, é isso que, né? O Carlos, desculpa, ver se o nome é difícil. Ele estava falando aqui com você, se não poderia pegar essa fita e passar para normas de circuito impresso, né? Porque circuito impresso não tem nada a ver, né? Eu não conheço a norma de circuito impresso, mas acho são aplicações absolutamente... Porque uma coisa a ser entendida em norma de produto é que você tem a norma do produto, mas a norma do produto e o produto tem que ser feito pensando na aplicação. Eu vou dar um exemplo já direto. A gente tem a norma de cabos elétricos para ligação de equipamento. E tem a norma de cabo elétrico para instalação fixa. Os dois são cabos com isolação e cobertura, só que um é pensado na aplicação para ligação de equipamento, e, portanto, tem lá suas características para ligação de equipamento. O outro é pensado para instalação fixa, vou ter que passar no eletroduto, puxar, não sei o que, barari. Então, quando você faz o produto, você já faz pensando na aplicação, e a norma vem junto. Então, não me parece, não conheço a norma de circuito impresso, mas não me parece ter nem sentido em usar a norma direto. Querer se inspirar nessa norma para eventualmente fazer outra, ok, mas usar direto, com certeza não, porque uma coisa é circuito impresso, outra é botar isso embaixo do reboco de uma parede, né? Então, são coisas diferentes. O que eu acho, aí achômetro, o mais próximo possível, já tem uma norma, de certa forma, para esse produto, que é a 8661, a norma de cabo plano, isolado, piriri, parará, parará, parará. É um começo, eu acho que a norma mais próxima que nós já temos pronta para esse fabricante começar a tentar ver se a coisa encaixa, é essa de cabo plano. Mas eu alerto para isso, porque essa fita ela tem que ser tratada como uma linha pré-fabricada, porque não é a linha sozinha. Tá, acabou a linha, eu tenho que ligar no interruptor. Como eu faço isso? Como é que é isso aí? Eu faço um buraco na fita, soldo, ponho... Como eu faço a transição da fita para ligar no interruptor? É só ligar? Se é só ligar, tudo bem, é uma norma só do cabo. Mas se para ligar essa fita a outras coisas eu preciso de um acessório, como era o caso do undercarpet, tinha lá um monte de acessórios, né? Como é que eu faço emenda? Colo ali? Como é que é isso? Tem um acessório. Então, se isso é um conjunto de coisas, cabo mais acessório, é uma linha pré-fabricada, tem que ter uma norma só para ela, não é só ensaiar o cabo. Na 8661 não está previsto que eu vou colar o cabo direto na parede ali, sei lá o que, tem que ter ensaio para isso. Então, acho que não vai ser pelo circuito impresso, não. Mas, tudo bem, pode ser usado como inspiração. Nossa, eu acho que o André está aqui, não está, André? Nossa, olha que pergunta legal. Nossa, a gente até teve uma história, né? O André falou que é uma grande história. Do caminho profissional do Will, toque chique, muito chique. Foi interessante. Não sei, eu só queria um gancho aqui, eu estou ansioso, Gilberto, se ele tem algum comentário sobre o fato de ter um produto que não tem norma. O que você acha, Gilberto? O Paulo, Gilberto, enfim. Ih, sem áudio. Ok. Abriu agora. Isso se encaixa numa das maiores preocupações hoje que o setor elétrico, no geral, está passando. Tá? Durante algum tempo, muitas soluções apareceram, muitas decisões foram tomadas em produtos que se considerava bom, principalmente desde a época da abertura das fronteiras do Brasil, do mercado brasileiro, para a alimentação dos produtos externos. Lá fora ele se baseia numa norma que está condicionada a uma instalação, um modelo, alguma coisa daquele mercado, daquele país.
E quando foi colocado no mercado brasileiro, não encontrou nenhum um amparo por uma norma nacional e foram inventando muitas coisas. Isso é muito perigoso também. Uhum. E hoje nós temos muitos incêndios, muitos riscos na elétrica em função dessas soluções empíricas que tem. Uma coisa importante dentro desse processo, dessa discussão, desse bate-papo aqui, está dentro de um contexto de mercado. Algo que é criado, que é utilizado e que demonstra segurança e que ao longo de algum tempo ele pode trazer bons exemplos, mas através da tecnologia do ensaio, da garantia do ensaio, que possa se tornar uma base para desenvolvimento do produto aperfeiçoado, normatizado e encaixar na norma, tudo bem. Uma das coisas que preocupa muitas vezes algumas empresas, fazerem ensaios de alguns produtos através de uma amostra, por exemplo, levar no IPT, num laboratório, um LabTech, no ITEM e tudo mais, uma peça, uma amostra, um lote. E a partir desse laudo do ensaio da peça, considerar que o produto atendeu algumas características ou especificação de um projeto. Aquela peça ensaiada, aquele lote ensaiado só serve para aquela obra, para aquele projeto, para aquela condição. Se o dia precisar de reposição, ou emendar, ou fazer alguma continuidade desse produto, aqueles laudos, aquele ensaio também não servem. Então, tem muitos caminhos para conseguir algo seguro, mas muitas vezes caminhos não corretos, eles acabam numa encruzilhada, num final, deixando para o cliente, para as pessoas que são usuários, o grande risco da criação empírica de um produto nesse sentido. Eu sempre falo em relação, nesses eventos, nesses trabalhos, fazer contato com o fabricante, discutir as ideias com o fabricante não é errado, mas muitas vezes os fabricantes já criaram os produtos, já exploraram a nossa origem, a nossa função, a nossa missão, o nosso desejo é exatamente esse, o nosso negócio é esse. É desenvolver soluções, nós somos especialistas em condutores, não é no fio redondo, no fio circular. É lógico que agora o que abastece o nosso negócio é o fio circular, mas nós estamos, logicamente, em busca de coisas diferentes. Isso é uma coisa importante que existe. O mercado evolui para esse sentido. Tá? Mas ainda te cortando, Gilberto, mas ainda bem que tem o café elétrico, né, que está aqui para juntar os projetistas, os instaladores, porque eu trouxe a minha ideia de café elétrico é isso, eu ficava o fabricante lá, a gente aqui, não sabendo especificar, não sabendo se está normatizado, se não está. Agora, rapidinho, última pergunta sobre cabos diferentes. Plastichumbo, rapidinho, que o Adilson perguntou. Plastichumbo. Plastichumbo tem norma, não tem? Não? Não, tem. Precisa ver esse nome plastichumbo é um nome criado aí no mercado, né? Que é o tal do... Quer dizer, quem que perguntou? Porque aí é só esclarecer. Então, Adilson, esse plastichumbo é aquele cabo retangular, é isso? Isso que a gente plastichumbo? Coloca direto até dentro de laje, dá uma quebradinha na laje e coloca ele lá em formato retangular. Isso. Perfeito, esse é o cabo da NBR 8661, certinho. Ah, legal. Eu sabia que tinha norma. Tem, ele pode ser utilizado numa daquelas maneiras, né? Não tem ali, né, cabo afixado em parede, por exemplo, é uma das maneiras de instalar a tabela 33, né? Cabo fixado diretamente em parede ou sobre superfície, né? Esse é um caso, porque esse condutor, pela construção dele, permite esse tipo de instalação. Ele está na tabela, quando a gente entra no item, eu tinha anotado, eu falei qual é aquele que diz, no 6223 da norma, que cita os tipos de cabos, quando ele fala em cabo em PVC, ele cita a 8661, que é a norma do plastichumbo. Então, do chamado, né, plastichumbo aí, né?
Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem É o condutor. Alguma coisa para a gente fazer uma extensãozinha bonitinha, né? A gente usa. Isso aí. Mas pode sim. Eu vou dar uma pulada em cabo, que a Dailda, não é isso? Fez uma pergunta muito interessante aqui. Como é o dimensionamento do barramento de um BEP, de uma caixa de equipotencialização? Ah, legal, boa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Então, o BEP, a norma, a 5410, ela não dá aquela receita, né, que a gente gostaria que ela desse. O BEP tem que ter 10 centímetros por 20, por 14, infelizmente não tem a receita de bolo. Então, já começa pelo seguinte, a norma diz... Hoje é quinta, né? E terça-feira eu fiz uma live sobre isso, exatamente sobre BEP. A norma já começa dizendo que BEP que o barramento de equipotencialização principal, ele é uma via de interligação dos elementos do sistema de aterramento e equipotencialização. Então, o que a norma quer dizer com isso o BEP é uma ideia, ele é um conceito, antes dele ter uma forma. Então, quando a gente ouve BEP, o nome talvez não ajude, porque o nome é barramento de equipotencialização principal. A primeira coisa que vem à cabeça é uma barra, né? O nome é barramento, é uma barra, mas a própria 5410 corrige isso na definição dela de BEP, no item 3 da norma, aí, na seção 3, dizendo que ela, antes de mais nada, repetindo para engatar, o BEP é um conceito, ele é o lugar, ele é o coração onde as artérias do sistema de aterramento e equipotencialização, que são os condutores, vão estar ligados a ele. Então primeiro é uma ideia, é o conceito. Aí a notinha diz assim, não confunda esse conceito com o formato, porque o BEP pode ter o formato, e a norma diz, por exemplo, de uma barra, de um condutor, de uma fita. Então, a própria norma diz os formatos que esse BEP pode ter. E, inclusive, quando a gente vai lá na frente, na 5410, e começa a ler sobre aterramento e equipotencialização funcional, não de segurança, o que tem a ver com função, pensando na função de compatibilidade eletromagnética, de interferência eletromagnética, isso vale muito para as instalações que têm muito equipamento de TI, data center, hospital, telemarketing, enfim, onde estiver lotado de equipamento de TI, é interessante o conceito do aterramento funcional. E a norma diz, inclusive, que nesse caso, o BEP, né, que passa a acumular a função do BEP de segurança com o BEP funcional, esse BEP ele pode ser estendido para a instalação na forma de um anel, de um condutor. Então, o BEP deixou de ter, no caso do funcional, em TI, por exemplo, ele deixou de ter o formato de um barramento e passou a ter o formato de um anel, de um cabo. Melhor ainda se esse cabo for na forma de fita, porque para interferência eletromagnética, para reduzir impedância de surto, etc., o formato bacaninha é fita. Melhor ainda se for fita. Agora, se a gente ficar só no BEP, na barra, no barramento, que é o mais usado e o que a gente mais conhece, a 54 diz só que ele tem que ter dimensões suficientes para receber os elementos que vão ser ligados a ele. Então, aí já é uma dica, se eu vou colocar lá, eu faço o projeto, a Cláudia fez o projeto, lá no BEP tem 10 cabos 50 milímetros quadrados, um 25, outro não sei o que, tem lá, tem o desenho, ela fez o desenho do BEP, né, tudo que tem que ser ligado. Aí, vai no catálogo da Cobrecon, obviamente, pega lá o diâmetro desses cabos, vê se vai ter um terminal nele para ligar no BEP, provavelmente, qual é o diâmetro
do cabo, qual é o terminal, aí o Gilberto manja pra caramba, tem a história do Gilberto aí do terminal, vê lá o tamanho do terminal, começa a desenhar o BEP um do lado do outro, os cabos do terminal, vai sair o tamanho, né? O tamanho do terminal que você precisa. Aí a pergunta é, qual é a capacidade de corrente desse BEP? Seria uma outra forma, né? Eu tenho a largura, eu vou ter a largura e o comprimento dados pelo tamanho que eu preciso para espetar os cabos ali, né? Não esquece de deixar reserva, porque a norma sempre você tem que deixar reserva. Então vai sair largura e comprimento. Qual é a espessura para eu ter a seção agora, né? A espessura é a capacidade de corrente. Bom, aí a norma também não fala nada, mas o óbvio é, se o meu disjuntor geral daquele quadro é de 400 amperes, eu não vou poder ter não é que eu não vou poder ter, seria razoável, né, eu ter, por exemplo, uma barra para 400 amperes, né, não que passe 400 amperes pelo BEP, que o BEP é o BEP, mas por ele pode passar o quê? Se eu tiver num esquema, pode ser no TN mesmo, né, pelo BEP, a corrente de curto-circuito fase terra faz uma escala no BEP, né? Vem lá da massa, liga no condutor de proteção, né? Ela carimba o BEP, né? O condutor de proteção vem da massa, carimba o BEP e segue para a fonte, né? Então, vai passar pelo BEP uma corrente de curto-circuito, fase terra. Se for no TT, ela não só passa, como ela desce para o eletrodo de aterramento, né? Então, a maneira mais interessante de dimensionar BEP seria, primeiro eu faria, é como cabo, eu dimensionaria pela corrente nominal, a corrente de projeto de corrente que passa pelo BEP é miliampere, né? Porque em condições normais são correntes de fuga, não tem nada passando no BEP. O outro critério é queda de tensão, não é o caso. Sobrecarga, não é o caso. Curto-circuito, sim. Então, se eu calculo a corrente de curto presumida naquele ponto onde eu vou pôr o BEP, eu tenho uma corrente. Elevo essa corrente ao quadrado, multiplico pelo tempo de abertura do disjuntor geral, porque o BEP está lá no quadro. I2T tem que ser menor ou igual a K2S2. K é uma característica do cobre, do metal, de não sei o quê. Então, o K está na tabela ali da 5410. Sai o S. Então, qual é a seção que eu preciso de BEP para que ele suporte a corrente de curto presumida, a corrente de curto ali, presumida, né? É daí que sai. Então, mas, de novo, vamos combinar. Se eu comprei um barramento, se a corrente nominal do disjuntor é 400 amperes, eu associo, não nada a ver, de novo, deixando claro, tem nada a ver a corrente nominal com a corrente nominal do BEP, mas se só por qualquer critério, eu pego 400 amperes do disjuntor e pego uma barra de 400 amperes, um barramento, só a espessura dele vai resistir ao curto-circuito que eu quiser lá, não precisa nem fazer conta, né? Então, não sei se eu dei muita volta para responder, mas é isso. Não tem uma receita pronta, é bom ser isso. Porque é muito interessante essa pergunta da Daílza, porque, na verdade, o BEP já é produto de prateleira, né? Então, a gente acha que é muito fácil, pega lá, né? Muitos não têm o cuidado de fazer esse dimensionamento, ele tem que ser dimensionado. Ele é prateleira, mas tem diferentes barras, né? Não é qualquer barra para qualquer caso, pelo menos dá uma checadinha, né? Faz um cálculozinho rápido ali de corrente de curto, só faz I2T menor ou igual a K2S2, o S é a seção do barramento, vê se aquele barramento que você está comprando, se a seção dele está ok, e depois o tamanho dele, né? Comprimento e altura é o que você precisa para poder ligar, né? Mas, enfim, é isso. Muito interessante essa pergunta da Daílza. Muito boa. Agora, o Roberto fez uma outra pergunta aqui. Qual a utilização do disjuntor curva B, curva C? Qual a diferença, né? Da curva B e curva C? Oi?
Isso, com a diferença do B e do C e onde usa. A aplicação é aqui, ó. Existe alguma referência na 5410 com referência ao uso de disjuntores curva B ou C? Quais são as indicações para cada um deles? Legal, eu dou o primeiro tapa e o Gilberto completa, porque ele veio dessa indústria também, né, Gilberto? Uns bons anos do Gilberto, quando eu conheci ele pela primeira vez, ele estava também numa empresa líder mundial nessa área de dispositivos de proteção, etc. Vocês separaram que... Para que chique, né? Aqui todo mundo veio de empresas líderes do mercado, né? E hoje estamos nela, né? Cobrecon, não é? Nós estamos aqui chiquerésimo. Não mudou nada. Então, eu começo, o Gilberto termina. Então, 5410, ela não fala em curva B, curva C, curva D, não fala isso. Ela tem... Bom, primeiro, para que serve curva B, C ou D? É no lado da proteção contra curto-circuito. Na proteção contra sobrecarga, curva B, curva C, curva D, curva nenhuma, é tudo igual, todo mundo é relé bimetálico, todo mundo funciona pelo mesmo princípio, tá tudo certo. Então, quando a gente fala em curva B, curva C, curva D, é na proteção contra curto-circuito. Aí, o que acontece? Na proteção contra curto-circuito, a regra da 5410 é aquela famosa integral de Joule, que I2T, né, integral de Joule da corrente ao quadrado vezes o tempo, menor ou igual a K2S2, né? Que se você tiver um sinal senoidal, quando você põe no integral de I elevado ao quadrado, se esse I é aquele velho lá da faculdade, né? I máximo seno de ômega t, né? Quando você integra I máximo seno de ômega t ao quadrado dt, o resultado dá, essa integral de 0 a t, dá o valor eficaz elevado ao quadrado, dá I2. Por isso que a fórmula simplificada é I elevado ao quadrado vezes T, que é a integral de Joule de um sinal senoidal, bonitinho, sem nenhum problema, né? Não deformado. Então, mas de novo, mas qual é o princípio? O princípio é que a energia que o disjuntor deixa passar, que é o I elevado ao quadrado, é a corrente de curto elevado ao quadrado vezes o tempo, tem que ser menor ou igual do que a energia que o cabo aguenta durante o curto, que é o K ao quadrado, S ao quadrado. Então, do lado do disjuntor aqui, o que ele pode deixar passar é, no máximo, aquela corrente ao quadrado vezes o tempo. Então, o que acontece? Os disjuntores curva B, curva C e curva D, a diferença entre eles, que é um detalhe construtivo que eu já vou falar e depois o Gilberto pode dar detalhes, mas construtivamente esses disjuntores, o B, o C e o D, são tais que, para a mesma corrente de curto, para o mesmo I, eles têm tempos diferentes de abertura. E na mesma corrente nominal, então, um disjuntor de 50 amperes curva B, imagina um disjuntor de 50 amperes curva B, um outro 50 amperes curva C, um outro 50 amperes curva D. 50 amperes de corrente nominal. Os três sendo percorridos por uma corrente de 3K. Então, é a mesma corrente de curto, eles têm a mesma corrente nominal. O curva B vai abrir antes do que o C, e o C vai abrir antes do que o D. Então, para a mesma corrente nominal e a mesma corrente de curto, o tempo de abertura dos disjuntores é diferente. Se o tempo é diferente, I ao quadrado vezes T é diferente. Aquele que tem um tempo menor de abertura, que é o B de bola, esse tempo dele vezes a corrente elevada ao quadrado
vai dar um certo valor de energia que ele deixa passar para o cabo. O curva C de casa, para o mesmo I elevado ao quadrado, o tempo dele é um pouquinho maior que o do B. Se o tempo é maior, o C de casa deixa passar mais energia durante o curto do que o B de bola. E o D de dado deixa passar mais energia do que o C e do que o B. Ok até aqui? Então, assim, a diferença é, para a mesma corrente nominal, para a mesma corrente de curto, eles têm tempos de abertura diferentes. Se eles têm tempos de abertura para a mesma corrente de curto, eles deixam passar energias diferentes. Esse é o lado da inequação do disjuntor. Essa energia que ele deixa passar tem que ser menor ou igual à energia que o cabo aguenta. A energia que o cabo aguenta é sempre K2S2. Então, a energia que o cabo aguenta não tem a ver com se eu estou usando o disjuntor curva B, curva C ou curva D. Se o cabo é 10 milímetros quadrados, 10 elevado ao quadrado vezes o K do cabo elevado ao quadrado, a energia que o cabo aguenta é aquela, fim de papo. Então, qual é a história aqui? Para aqueles 3Ka de curto, a energia que o disjuntor curva B de bola deixou passar é menor do que o cabo aguenta? Então, beleza, pode ser o B de bola. O C de casa, para aqueles mesmos 3Ka, apesar de abrir um tempo maior, a energia que ele deixou passar, o cabo aguenta? Aguenta? Beleza, então pode ser o curva C. O curva D, para os mesmos 3Ka, mesmo ele abrindo um pouco mais tarde, essa energia que ele deixa passar, o cabo ainda aguenta? Aguenta? Então pode ser o D também. Então, se é B, se é C ou se é D, é quanto de energia vai passar para o cabo. O cabo aguenta essa energia, seja B, seja C, seja D? Aguenta? Então a resposta é, tanto faz se é o B, se é o C ou se é o D. Para encerrar a história. Como o B de bola abre mais rápido do que o C de casa, ok? Imagina que eu estou protegendo um cabo com um disjuntor B de bola que alimenta a bomba de um poço. Tem aquele famosa corrente de partida. Eu não estou falando aqui daqueles baita inversores, que a partida é suave, você nem sabe. Falando aqui o nosso mundo aí do interior de Minas, aí, né, dona Cláudia? Tá cheio de poço aí, com aquela bombinha lá que o motor, coitado, grita ali para partir lá e tal. Estou falando desse caso real, né? Na hora da partida, a corrente de partida do motor é alta, e eu pus na proteção do cabo que alimenta esse motor, um disjuntor curva B de bola, que abre num tempo rápido, o que vai acontecer com o disjuntor? Ele entende a corrente de partida como de curto e abre, e o motor não vai funcionar. Então, nesse caso, se eu tentar proteger um motor que tem uma corrente de partida elevada, por exemplo, com um B de bola, proteger não o motor, proteger o cabo que alimenta o motor com B de bola, não vai funcionar o motor. Aí eu tenho que escolher um C para a mesma corrente nominal, que era o B de bola. Eu uso um C de casa, ele vai deixar passar um pouco mais de energia, tudo bem, mas se o cabo ainda aguentar, sem problema, só que como ele leva mais tempo para abrir, deu tempo de ter a corrente de partida, e o disjuntor não abriu e o cabo continuou sendo protegido. Então, a explicação é essa. Então, é assim, quando eu uso o B de bola? Quando eu preciso ter uma atuação rápida do disjuntor, onde é mais importante o tempo do que a energia propriamente dita, que vai passar. Então, por exemplo, eu quero proteger eu acabei de comprar uma televisão de 15 mil reais. E eu quero proteger a TV contra um curto na tomada. Ok? Lá junto à TV.
eu ponho uma caixinha com um disjuntor B de bola e uma tomada. Sabe aquelas caixinhas que tem a tomada e o disjuntor na caixinha? Eu instalo essa caixinha com um disjuntor B de bola de 2 amperes. TV agora é tudo LED, né? Eu ponho um disjuntor curva B de bola de 2 amperes, uma tomadinha do lado e ligo a TV. Qualquer BO que der nesse trechinho entre o disjuntor e a TV, esse disjuntor desarma muito rápido. E eu protejo a TV. Agora, usar disjuntor B de bola para proteger cabo, não precisa. Porque cabo, como eu costumo brincar, é bicho bruto. Um C de casa, um D de dado, dá e sobra para proteger cabo. E eu me livro do problema de corrente de partida. Por quê? Quando eu ponho o disjuntor num quadro, eu não estou querendo proteger nem a televisão, nem o motor. O disjuntor que está no quadro é para proteger o cabo. Para proteger o quadro, o cabo, o I2T, que é um disjuntor curva C de 50 amperes deixa passar, é mais do que tranquilo para o cabo X milímetros quadrados, compatível com ele, aguentar aquela energia. Até um curva D de dado, às vezes dá. O B de bola, se eu tiver um probleminha de corrente de partida, ele desarma. Então, fechando, eu estendo muito a pergunta, mas eu quero ter certeza que o pessoal entende o conceito. O B de bola é para proteger cargas sensíveis. A carga, o equipamento, junto ali na tomada do equipamento. Disjuntor de quadro para proteger cabo é C de casa. Não ponha B de bola, é C de casa, não precisa. Se puser bola, o disjuntor vai estar abrindo toda hora. Qualquer variaçãozinha que der, ele é muito sensível, ele abre. Então, não precisa para cabo usar B de bola. Se usar, não tem problema. Vai acontecer que às vezes você vai ser chamado às 3 da manhã, porque caiu um disjuntor protegendo um cabo, porque a TV deu um espirro ali, não sei o quê, o disjuntor abre, né? E a diferença, por que ele abre antes ou depois, é o número de espiras que tem na bobininha do circuitinho magnético sensor. A força magnética é N vezes I, né? Quando a gente estuda a bobina, a força magnética para fazer uma campainha, né? A força mesmo de atração, né? NI, quanto mais espiras eu tenho, maior é a força, né? Então, quanto mais eu encher de voltinha de fio na bobininha de disparo de um disjuntor, mais força ele tem, mais rápido ele fecha. Então, a bobininha de um disjuntor curva B tem um monte de espirinha. O C tem um pouco menos, o D tem um pouco menos. Daí dá os tempos de atuação diferentes, né? O Gilberto é mestre em construção de disjuntores. Aí. Porque no mercado, né, na nossa vida, assim, como é que está dividido? Curva B é para aquecimento, chuveiro. Curva C é para iluminação e tomada. E curva D é para motor. Quem dividiu isso aí? Todo mundo. Essa questão do... Quem está aqui na live? Levanta a mão, quem faz assim. É assim. Eu vou fechar minha câmera aqui, desculpa. Mas o pior que é, tanto que tem contratante meu, da turma aqui que está no chat aqui, que é bem claro, se você não fala que no chuveiro vai ser uma curva B, eles reprovam o projeto. Eu vou dizer. Que horror! Que pergunta polêmica. Ô, Hilton, nós não vamos colocar a curva B mais, não, tá? Mas aí eu vou ter que levar só a fala para todo mundo escutar. Cara, não tem nada contra o curva B de novo, mas a questão é não precisa, não é assim que funciona. Não é. O que eu gosto que as pessoas entendam é como funciona. Depois cada um decide o que faz. Então, não é porque todo mundo usa a curva blá, 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 que é no blá, 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 blá. Então, vamos entender. Aí, mas o Gilberto tem uma contribuição importante. Pode até contradizer o que eu falei, não tem importância. Não, a parte mais importante, vamos dizer assim, de entender
o funcionamento deles, independente da questão antes das cargas, antes da seletividade, essa coisa toda, você já deu bem a importância da construção, por que eles existem e são chamados assim. Tá? E existem duas situações interessantes aí para a gente colocar. Primeiro, que é esse conceito que disjuntor não protege a carga, ele protege o condutor. Então, está bem explicado. Você explicou que a função proteção condutor está bem claro. Quando se sai da proteção condutor, está se falando de uma proteção em relação à anormalidade no circuito que leva o risco para a carga. E o próprio comportamento da carga pode levar a um distúrbio também. Então, quando da partida de um motor, a partida de um equipamento, de uma carga indutiva muito pesada, ela coloca distúrbios no circuito. Isso pode levar a efeitos em relação a isso. A questão de cargas, isso aí, de ser mais sensível, eu preciso de um disjuntor que limite o que ele vai deixar passar. A limitação da energia que vai passar depende da sensibilidade da carga. Quando se fala em eletrônicos, eu preciso de alguém muito sensível para cuidar de uma carga sensível. É alguém que tem uma visão muito rápida. Quando surgiu a anormalidade no circuito, o disjuntor já entende e já desarma, vamos dizer assim. Tem outros elementos que precisam ser cuidados, que ele pode aguardar, considerando que o que aconteceu não é um curto-circuito, pode ser uma sobrecarga, que vai durar um tempo e normalizar, não fazer um disparo intempestivo também, não tirar do ar uma área que não precisa, nesse sentido. O outro lado da curva também traz um efeito que é a questão da seletividade. Quando você coloca está se discutindo um disjuntor B na parte da cabeça do quadro, na cabeça do barramento, como geral, sem dúvida nenhuma o pessoal começa a criar situações críticas, porque o disjuntor geral vai desarmar muito mais rápido. O disjuntor 50B, vamos dizer assim, vai desarmar muito mais rápido que um de 10C. A seletividade no tempo, né? Quando eu exatamente trato da isso. Então, no tempo, eu já matei a seletividade, né? Se o geral é B de bola. Então, além dessa questão, quando se fala seletividade, é muito importante. A parte de seletividade em projeto é um dos desafios que se tem ainda hoje. Seja ele na hora da especificação, inclusive na hora da execução. Às vezes o projeto, às vezes não. Normalmente o projeto está certo. Na hora da execução, existe um comportamento natural das coisas. Se colocar o disjuntor, muitas vezes, pelo preço. Então, vou descartar essa parte aí, porque assim, o disjuntor curva B vende menos que o C. Ele custa mais caro. Opa, mas alguém está com ele entochado em estoque. Faz uma promoção. E aí, essa parte aí eu gostaria de eliminar. Por favor, não ir por esses caminhos de preço num dispositivo tão importante. Tá? E a questão, o projeto, quando foi executado, ele já teve essa visão do projetista, saber os tipos de carga, porque é feita uma leitura do usuário, seja de uma indústria, seja de uma área de serviço, seja de uma casa, de uma residência, já foi feita uma leitura, um diagnóstico da necessidade de quem vai usar. Portanto, essa leitura ela é transformada no projeto. Então, já sei o que está acontecendo. Eu tenho uma contratante minha que está aqui no chat, que não me deixa mentir, ela mesma falou que é verdade o que eu falei, chuveiro é B e tomada, viu, Wilton? Aqui, ó, tá aqui, ó, tá, a minha contratante falou que sim. Então, você falou uma coisa muito interessante, Gilberto, por isso que a gente não é acordado de madrugada, porque eu acho que quando a gente vai... Mas também tem um colega nosso aqui, o Fernando Costa, que falou que é o próprio fabricante que recomenda que a curva B seja com carga resistiva. Então, na verdade, esse fabricante está fora da caixinha dele, né? Eu queria pedir, assim, complementando tudo que está sendo falado, que é o seguinte, ao contrário de outras normas internacionais, para mim a melhor norma de instalações elétricas que existe é o NEC, a norma americana. O NEC, ela tem 2 capítulos de proteção contra curto-circuito. Um capítulo do NEC é proteção de condutores elétricos.
O outro capítulo do NEC é proteção de cargas. Ok? E dentro do capítulo proteção de cargas, ela divide as cargas. Ela trata proteção de motor, proteção de ar-condicionado, proteção de não sei o que lá. Lá não tem chuveiro elétrico, mas se tivesse proteção de chuveiro elétrico. Ela trata carga por carga. Por quê? A 5410, que segue a IEC, ela é clara, ela escreve, se você lê a 5410, ela trata de proteção contra a sobrecorrente dos condutores elétricos. Ponto. Então, ela se preocupa com condutor elétrico. Qual é a regra para proteção contra curto-circuito de condutor elétrico? É que a integral de Joule que o dispositivo de proteção deixa passar, que é a energia, não seja maior do que a energia que o cabo suporta. Ponto. Então, aqui é só fazer a conta de energia. Se a energia que o curva B deixa passar, eu vou repetir o que eu já tinha falado, mas para contextualizar. Se para a mesma corrente de curto, a energia que o B deixa passar, que o C deixa passar e que o D deixa passar, se qualquer uma das três o cabo aguenta, então, tanto faz se eu vou usar o B, o C ou o D. O que interessa é a energia que o dispositivo deixar passar, seja ele B, seja C ou seja D, que o cabo suporte. Bom, então isso é energia, é a parte de seletividade, depois, se a gente fosse falar, seletividade de energia. O Gilberto lembrou bem do tempo. O que acontece? Quando eu ponho um B de bola para proteger um cabo, e vamos lembrar, o disjuntor que está no quadro é para proteger o cabo. O cabo, eu vou falar 10 vezes isso, o cabo. Se eu ponho um B de bola para proteger cabo, e como o Gilberto lembrou, a carga tem algum problema, ou uma corrente de partida, ou pegou gripe, ou está com tosse, eu sei lá o que a carga tem, isso pode disparar muito rapidamente o disjuntor curva B de bola, que não tem nada a ver com esse espirro da carga. Uma corrente de partida de 10 vezes a nominal durante 5 segundos, a corrente de partida de um motor, ok? Para um cabo, o cabo não sente nem coceguinha com essa corrente de 10 vezes a nominal aplicada durante 5 segundos da partida de um motor. Isso não é nada para o cabo. Pode deixar passar 10 vezes a corrente nominal do motor durante 5 segundos por um cabo, o cabo nem vai perceber, nem vai saber que teve essa corrente passando por ele. Só que se eu ponho o B de bola, o disjuntor abre. Só que esse disjuntor está lá, não era para... Ele tem que abrir para proteger o cabo, e o cabo não está pedindo para ser protegido com 10 vezes a nominal aplicada por 5 segundos de um motor, ele não precisa. Então, para que eu vou colocar um B de bola num quadro? A pergunta é, por que alguém colocaria um B de bola num quadro para proteger um cabo que não precisa ter esse tempo todo, na maioria das vezes, rápido para ser acionado? Então, faça as contas de energia. Deu com o B de bola? Deu com o C de casa? Deu com o D de dado? Aí volta e pensa no tempo. Eu quero ser acordado às 3 da manhã? Não, então não ponha o B de bola, porque você vai ser acordado às 3 da manhã sem necessidade, porque o cabo não estava sofrendo. É só isso. Então, esse negócio é para carga resistível, é para carga indutiva, o B de bola, o C de casa. Se eu estou falando de carga, é outro assunto que nem está na 5410. Como eu protejo? Aí eu vou usar um disjuntor como proteção contra curto-circuito do motor.
Eu estou no quadro de comando do motor. É outra história, não é I2T, K2, S2, é motor. Aí, motor, senhor motor, qual é a energia que você, senhor motor, não aguenta durante um curto? Ah, eu não aguento não sei quanto. Tá bom, então eu, disjuntor, que estou aqui do seu ladinho, na tua caixa de comando, o meu dever como disjuntor é te proteger motor contra a queima. Eu vou ser, para você não queimar, motor. Eu sou um curva B, que eu não vou deixar. Só que o cabo que está lá no quadro, veio do quadro até essa caixinha aqui, esse cabo é um curva C, porque tem o que o Gilberto lembrou bem, seletividade. Se eu boto um B lá no quadro, lá para proteger o quadro, e tem aqui, eu já perdi qualquer seletividade que eu queira fazer. Então, cara, resumo, não falo mais. Uma coisa é proteção de cabo, que é o que está na 5410. Calcula as energias e segue a sua vida. Outra coisa é, eu quero proteger carga. Estuda a carga. Aí entra o papo. É uma carga resistiva? É uma carga indutiva? É uma carga capacitiva? A carga, agora, botar no quadro disjuntor B de bola, porque o chuveiro é uma carga resistiva, cara, estamos em adultos aqui, não é? Não tem nada a ver o cu com as calças. Eu digo, vamos ver se você não entende. O disjuntor que está no quadro é para o cabo. Só porque a carga é resistiva, o disjuntor que protege o cabo tem que ser B? Não. O disjuntor que protege o cabo é o integral de Joule menor ou igual a K2S2. Só isso. Mas sabe por que a gente não acorda de madrugada? Porque ninguém compra o curva B porque é mais caro. Sei lá. Outra coisa, deixa eu aproveitar quanto às vezes ele está em liquidação e o cara compra. Aí se tiver liquidação, eu vou acordar de madrugada. Cuidado com a promoção do B. Mas deixa eu vou contar uma historinha aqui. Quando começou essa mudança do sistema do antigo disjuntor que nasceu no Brasil com o disjuntor IEC, quando veio para cá e começou a ser as histórias aí. Teve uma concessionária no Brasil que não aceita até hoje o disjuntor 898. Com a questão lógica, vamos dizer assim, o disjuntor 898, curva C ou B mesmo, lá na entrada, ele vai desarmar muito mais rápido do que os disjuntores C que estão no quadro dentro de casa. E isso leva a um problemão para a distribuidora. Porque esse disjuntor está na energia não medida, lacrada, né? E não pode mexer nessa parte. Isso. Aí depois, com o tempo, começou a evoluir o IEC, o 898, essa coisa toda, e teve um período lá que o disjuntor 5361, né, acabou saindo e tal, mas depois reviveu, voltou, porque houve um esforço aí de alguém no mercado e tal, e voltou através da RT 5361. 243, a RTQ. RTQ, isso aí. Sim. Acabou, era necessário manter aquele tipo de dispositivo e precisava de um método de ensaio, manter uma norma para ensaio nele, para continuar. E aí voltou a 5361 a respeito disso. Só que alguns desses disjuntores passaram a ter bobina. E aí essa concessionária passou a exigir que os disjuntores para a entrada tinha que ser ele, mas sem bobina. Então começou... Eu estou voltando um pouquinho naquela questão de criar produtos que não estão na norma ou tentar evoluir numa coisa que só vai criar polêmica. Então, esses fatos foram acontecendo. Outro detalhe também é que existem fabricantes no Brasil, não vou entrar em detalhe dos nomes, todos são muito bons, tudo mais, mas tem muito fabricante que acaba colocando uma comunicação para o mercado, às vezes um pouco meio atrapalhada. E nós temos também aqui, com todo respeito aos profissionais da execução, da instalação eletricista, tem uma coisa assim, vai muito pelo assim, ó, eu aprendi a falar com
com alguém, com meu pai, com meu avô, eu sempre fiz assim e tal, foi dessa maneira, coisa parecida. Então, a mão de obra, ela não é muito técnica, talvez ela seja muito mais operacional, executar o que foi orientado, mas não é de análise. E acaba, muitas vezes, fazendo essas mudanças. Por que que hoje a gente encontra muito disjuntor em circuito de tomada 20, 25 amperes B? Porque foram começando exatamente isso. Nessas tomadas, colocavam lá um aspirador, uma carga indutiva, alguma coisa nesse sentido, na partida, acabava na curva de disparo magnético do disjuntor. Então, todas essas mudanças, essas coisas, foram aprendendo, assim, regionalmente no Brasil, coisas diferentes. Como é o caso que você está falando, que se torna quase que padronizado o disjuntor B para o chuveiro. O que justifica uma carga resistiva a um disjuntor muito sensível? Essa pergunta que eu deixo. Se tem um disjuntor que não era para ser usado com chuveiro, era o B de bola. Exatamente. Se tem que usar o D de dado, beleza, dou maior força. Agora, B de bola em chuveiro... Não tem explicação. Outra coisa, o disjuntor D de dado na cabeça do quadro. Eu vi assim, ó, se eu vi 1% nos quadros que eu já participei, e ele aqui deveria estar lá. Pela seletividade, o D devia estar lá. O D hoje é mais consumido na indústria. Exato. Por causa dos motores, por causa das máquinas, assim por diante. Mas no quadro residencial, assim, comercial, tudo mais, a gente não vê o disjuntor D. Nem tem a venda, né? Nem acho. E nem tem a... Quase, é. Exatamente isso aí. Ou seja, está usando muito o disjuntor que não é para usar e não está usando nada o disjuntor que era para usar. Mais ou menos isso. Eu acredito que seja bom. É bom esse bate-papo porque nós temos muito cruzamento nos eventos com os fabricantes de disjuntores. E a gente procura fazer isso também, porque se existe essa orientação no mercado para usar corretamente o dispositivo, eu quero cuidar do cabo. A vida útil do cabo, ela vai depender de como ele for cuidado. Se ele não for cuidado corretamente, é como qualquer instrumento que a gente tem. Se não for dado um cuidado, aliás, começar a usar corretamente e sempre ter o cuidado, fazer uma manutenção correta, tudo mais, uma instalação elétrica pode chegar a muitos anos de existência, muito boa. Só que a gente tem que ter, no nascimento da criança, vamos dizer assim, da criatura aí, ter todos esses cuidados aí, tá? Pois é, porque o Fernando Costa falou aqui, ó, no chuveiro, proteção de choque curva B. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Levei um choque agora. Pois é, e outra coisa aqui que eu achei legal que o Cristiano falou, foi o Cristiano que o Alexandre Piccoli, que ele usa as características do B, C ou D como complemento de sensibilidade de carga e de seletividade entre as proteções. Aí é o que você falou. Não é isso? Sim, brincar com B, C e D tem a ver, brincar entre aspas, né? Tem a ver com seletividade. Só voltando àquele comentário. Assim, no caso, sob meus enormes protestos, né, a 5410, baseado na IEC, ainda permite no esquema TN, né, a proteção contra choque elétrico usando disjuntor ou fusível. Naqueles circuitos em que não é obrigatório o uso do DR de 30 mA no máximo. Aí, a regrinha para você justificar isso é que a impedância do percurso é o ZS vezes IA menor ou igual a U0. Tem a regrinha que você tem que calcular, onde o que é o IA? O IA, então, ZS é a impedância do percurso da corrente de falta. Ok, é o caminho lá, o fio fase, mais o condutor de proteção, até o BEP, o BEL, enfim. Agora, o IA é a corrente de atuação do dispositivo de proteção que vai ter que abrir no caso de choque. Então, esse IA é a corrente, se o cara estiver usando proteção contra choque no TN por disjuntor naqueles circuitos em que seria permitido,
Esse IA é a corrente de atuação do dispositivo para uma corrente de curto, fase terra. Então, se ele é curva B, o IA é menor do que o C e menor que o D. A corrente de atuação, para aquele mesmo curto, como o tempo é deslocado a curva de tempo, né? Para a mesma corrente, como eu tinha dito antes, Nossa! Não, sim. Então, eu desloco a curva e o que tem? Na 5410, a gente associa isso tudo à tabela número X da norma, que tem a ver com os tempos máximos de seccionamento na proteção contra choque. Então, é assim, esse tempo máximo é o tempo no qual eu vou tirar o valor do IA de abertura do disjuntor. Então, se eu estou usando curva B de bola, como o tempo dele é menor, para eu, às vezes, ficar dentro desse valor de tempo de abertura que está na 5410, pode ser que eu só consiga com um B de bola, por exemplo. Ok? Então, não é... Existe uma relação entre o B, o C e o D com a proteção contra choque elétrico no TN. Okay? Só que, aí de novo, tudo isso é bom senso. Por quê? Vamos supor que eu resolva usar o B de bola porque eu quis usar disjuntor na proteção contra choque. Só que a hora que eu usei... Só que esse B de bola ali, além dele servir lá na proteção contra choque, a função primária dele é a proteção contra a sobrecorrente do cabo, ok? Então, só que se eu uso o B de bola e o disjuntor começa a cair muito por causa da corrente de partida de sei lá o quê, por ter dimensionado o disjuntor pensando na proteção contra choque, eu acabei usando um B que para proteção do cabo, que é para isso que ele está lá, não precisaria e azarei toda a minha seletividade, minha proteção. Então, quando eu faço isso, cai no meu eterno bordão, né? Quem já me ouviu falar mais de uma vez, cara, larga a mão de ser miserável, não usa disjuntor na proteção contra choque, porque tiveram um trabalho desgraçado para inventar um tal de DR, que é um especialista nisso. Para que vai improvisar de quebrar um galho para usar um disjuntor na proteção contra choque, se tudo que aquele coitado quer fazer na vida dele, ele nasceu para proteger um cabo contra curto? Para que nós vamos equivaler uma proteção de curto a uma proteção de choque? Eu acho isso na IEC, e a gente copiou isso na 5410, um absurdo, o maior absurdo da normalização técnica do planeta, para mim, é alguém permitir que você use um disjuntor na proteção contra choque elétrico. Ô, Wilton, te contar uma coisa. Ó, a tabela que você falou na norma é a tabela 25, né? 25, boa. Isso. Você lembra da minha norma, né, Wilton? Toda rabiscadinha, né? Tudo que o Wilton fala tá aqui, viu, gente? Agora, ô, Wilton, é o seguinte, você lembra que quando você estava aqui em Belo Horizonte, um colega meu falou que nos projetos dele ele usa só disjuntor, não usa DR? Sim, aí, eu não vou falar, não. Aí, o que aconteceu? Eu entrei numa licitação, primeira coisa que eu fiz, falei, vou ver os disjuntores do projeto do meu colega. Só DR. Tá só DR. Eu falei, danado, ele quis fazer sucesso lá no CREA, né? Então, tá bom. Ô, gente, então vamos. Então, acho que essa curva B, C e D foi ótima. Cláudia, só um minutinho. Eu vou deixar aqui uma dúvida, que aí, e depois, se alguém pergunta, tudo mais. Se falou muito da curva do disjuntor, da atuação termomagnética e tal. Existe uma característica nos disjuntores IEC,
principalmente quando eles são para cabeça de quadro, como se fala, para barramento, e disjuntores que vão de 35 aí subindo para os 1.000, 2.000 ou coisa parecida, existe uma coisa nele que se chama tempo de pré-arco. O tempo de pré-arco é exatamente uma característica saudável ao disjuntor. Essa característica, ela é colocada no disjuntor para cuidar do disjuntor. Então, se alguém puder solicitar ao fabricante que está fornecendo o disjuntor, peça informações sobre essa parte do tempo de pré-arco, que significa mais ou menos assim, é uma expertise do disjuntor que percebe o nascimento do curto-circuito e ele já tem a atuação prevista, ele tem um tempo já de se programar. O tempo é mais ou menos assim, 7 milissegundos. Então, deixo para você ver, cara, que o disjuntor tem muito mais coisas boas para ser explorado, para uma boa proteção, e que muitas vezes a gente não entra nos detalhes, que não são divulgados, não são olhados. Muito importante, chamada curva de pré-arco. Okay. Tempo de pré-arco. Todo mundo anotou. Ok, Gilberto. Então, vamos lá. Claudia, só antes da próxima pergunta, com a licença sua e da Cobrecon, eu só queria colocar aqui no chat para o pessoal, pela Potência Educação, eu tenho um curso com, a gente imagina várias informações, coisas legais sobre a 5410, e eu queria só, se vocês me permitem, Gilberto, Paulo... Claro, por favor. Aqui é uma oferta, que a gente chama. Nós vamos lançar esse curso, ele abre só de tempos em tempos, não é um curso aberto, a gente forma turmas nesse curso. Então, a gente vai abrir uma turma semana que vem, mas nós abrimos terça-feira agora, uma chamada pré-inscrição. Não paga nada para fazer essa pré-inscrição, enfim. É só caso alguém tenha um mínimo de interesse em pensar sobre esse curso, tem essa lista, a pessoa entra numa lista de pré-inscrição e tem uma série de bônus, vantagens, depois, caso a pessoa resolva adquirir. Não paga nada para fazer parte da lista de pré-inscrição, ok? Então, só queria deixar isso aqui para... Obrigado aí pela... Não, com certeza, o curso que todos nós deveríamos fazer, né, João? Obrigado pela proposta. Eu vou fazer. O problema é que quando a gente está com... A gente tem que fazer muito projeto para fazer o curso. E quando a gente está com muito projeto, não pode fazer o curso, entendeu? Então, assim, a gente tem que arrumar um jeito. Eu sei como é, fica tranquila. Obrigado aí pela deixa, desculpa. Ok, não, você está aqui, você é o nosso professor, mora aqui, o top. Tem 4 mestres na tela aqui. Deixa eu te contar uma coisa, o Manuel, só responder aqui o Manuel, que também o João falou, também, o João Bosco, né, até meu colega, e é o seguinte, a gente até falou na última, na edição anterior, é sobre os eletrodutos não halogenados, né? Então, o Manuel perguntou aqui se a revisão da norma vai exigir que condutos fechados sejam fabricados de materiais não halogenados. E o João também falou alguma coisa... aproveitando o gancho, temos hoje a construção civil com paredes em drywall, sabendo que o drywall é um espaço de construção, existe um estudo para que os eletrodutos de material não metálico sejam não halogenados. Mas, né, só você fazer uma passão aí, porque nós já respondemos isso na outra edição, né? Isso. Então, assim, resumindo, é como está essa situação, é isso? Isso, porque não tem o conduto fechado não halogenado. Então, né? Primeiro então, fazer uma instalação em local BD3, BD2, BD3 ou BD4, né? São os locais também de afluência de público. Em conduto fechado aparente, a norma diz que esse conduto deveria ser em material não halogenado. Só que, no Brasil, por características do mercado brasileiro, nenhum fornecedor, por exemplo, de eletroduto ou de canaleta aparente, em material não metálico, né? Vamos chamar de plástico, vai? Existe fora do Brasil eletrodutos, canaletas para instalação elétrica em material não halogenado,
que até hoje não motivou nenhum fabricante nem a trazer importado isso e disponibilizar no mercado brasileiro, nem nenhuma empresa local aqui viu ainda interesse comercial em disponibilizar esse produto. Simples assim. Eu participei como consultor de 3 tentativas por empresas diferentes de introduzir um eletroduto não halogenado no Brasil. Eu cheguei a participar para 3 empresas diferentes, em momentos diferentes de uma consultoria sobre esse assunto. E o estudo foi muito bem conduzido, mas quando chegou na hora do mercado, efetivamente, a parte comercial, os 3 estudos fizeram as empresas desistir. Então, não tem porque não tem porque alguém não topou ainda colocar no mercado. Eu, pessoalmente, acho que faria um maior sucesso um eletroduto não halogenado no mercado, eu acho, mas não houve interesse comercial de ninguém fazer isso ainda. Ok, aproveitar aqui, vou fazer uma pergunta para o Paulo. Isso. Paulo, eu tenho um circuito enterrado, as 3 fases é PR, 1kV. O terra tem que ser PR, 1kV, ou o terra, o PE, né, o condutor de proteção, pode ser 750 volts? Entendeu a pergunta? Sim, entendi. Ele tem que ser 1kV também. Então, essa economia que o pessoal, igual o Wilton fala, né? Para que fazer essa economia, então, Exatamente. Né? É um problema que o brasileiro tem, infelizmente, é querer economizar onde não deveria, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos, em instalações elétricas não deve existir nenhum tipo de economia. É mesmo porque, se você pensar que uma instalação ela é feita para durar muito tempo, né? Então você entra no caso de utilizar o custo-benefício, né? Dividir o valor que você paga do seu produto pelo tempo que você vai ter ele corretamente trabalhando ali. Então, que seja 30 anos a média de uma instalação, pega o preço desse produto, divide por 30. Aí você vê se esse produto realmente é caro ou não. Até complementando um pouco aí o que foi falado sobre o não halogenado, né? Hoje, por se tratar de um material um pouco mais caro, né, tem uma certa... não tem uma procura tão grande. Né? Isso aí nos meus treinamentos eu escuto muito o pessoal falando. Às vezes é muito caro, às vezes o vendedor não quer vender por causa do preço, tem medo de perder uma venda. E eu falo muito para instigar os eletricistas, engenheiros, técnicos, a pedir para o seu cliente começar a utilizar esse tipo de produto. Eu tenho uma questão aí de todo mundo falar, mas por que não acaba com o cabo de PVC? Por que não para de fabricar o cabo de PVC? Porque ainda nós temos uma cultura no país que é muito voltada ao baixo custo de produtos aí de construção, produtos de elétrica, de instalação. Nessa parte, todo mundo quer economizar. Infelizmente, essa é a realidade, né? Uma dica boa que eu sempre falo é o pessoal estar buscando, pedindo, né, pelo cabo não halogenado, mesmo que vá fazer a instalação residencial, pode utilizar também, é um produto melhor, de uma qualidade superior. Se a gente tem o interesse, de repente, em erradicar cabos de PVC, tá aí um ótimo substituto para ele, o cabo não halogenado. Uhum. Só então, com a gente que o pessoal tenha numa demanda maior, né, a procura maior por esse cabo, aí a gente consegue diminuir os custos aí de fornecedor, né, consegue comprar uma quantidade maior, o preço vai abaixando, e a gente repassa o preço mais baixo também para o cliente. Então é questão de demanda também. Uhum. Mas eu sou totalmente contra a economia com instalação elétrica. Não, isso aí a gente vê demais. O cabo de proteção 750 volts, não dá para entender, porque está no mesmo lugar, a mesma proteção mecânica, né? Assim, é uma coisa, eu acho, mas aí você faz o projeto com tudo PR, aí eu sou uma projetista
cara. Não, o meu projeto é caro, mas a minha instalação fica cara. Você sabe, Hilton, que eu já fui dispensada por causa disso? Já falaram na minha cara que meu projeto é bom, meu preço é bom, mas a minha instalação é cara. Meu Deus do céu. Então, tudo bem, uai, né? Assim de gente que faz instalação baratinha. Não precisa. A discriminação aí, né? Eu fiquei até feliz. Discriminação. O pessoal esquece que a longo prazo, né, o dimensionamento ele acaba ficando para trás, né, meio que obsoleto, né? Hoje você faz um dimensionamento para qualquer local que seja, daqui 20 anos você vai ter muito mais equipamentos ligados ali. Nós vemos isso numa residência hoje, há 20 anos atrás a gente não tinha nem metade dos eletrodomésticos, eletroeletrônicos que nós temos hoje, né? Então é por isso que não adianta economizar, né? Sempre colocar o melhor, põe um KV, coloca tudo em um KV, né? Para você ter, de repente, vai precisar aumentar aí um cômodo, você vai precisar colocar mais máquinas, vai ter mais eletrodomésticos ligados, você tem essa opção aí sem correr um risco, né? Ok. Hilton, uma última pergunta aqui, porque o Alexandre, você tem um pouco recorrente, mas não no café, foi até acho que você falou na sua última live, mas o Alexandre fez 2 vezes a pergunta, e é uma pergunta interessante. Pode ser ligado o aterramento do padrão de entrada com o da casa? Porque isso eu acho que é uma pergunta, assim, que, sabe, igual desse negócio do BCD, do disjuntor, isso é uma coisa, assim, que a gente faz com os 2 aterramentos? E como uma vez eu fiz um projeto que o padrão de entrada ficava bem próximo do prédio, aí eu fiz o anel do SPDA, e eu tive que fazer o aterramento da CEMIG, aí ficou um em cima do outro. Só que se a CEMIG não vê o aterramento dela, não adianta. Então, a gente tem que fazer quase um em cima do outro, né? Mas eu tenho que interligar ou não o da casa com o padrão da concessionária? Eu gosto muito de falar desse assunto. Já teve webinar, aula, live só sobre isso. Tentando resumir, a maneira mais rápida ou mais simples que eu encontrei de explicar isso é assim. Quem já me ouviu, desculpe, eu vou estar repetindo aqui, talvez o pessoal não tenha ouvido. Você tem um automóvel que tem o tanque de combustível dele, ok? E você tem o posto de gasolina onde tem uma bomba de combustível, ok? Então, quando eu faço o projeto do posto de gasolina, eu tenho que seguir a norma do posto de gasolina, a norma técnica lá para o tal posto de gasolina que eu vou fazer, certo? Quando eu vou fazer o automóvel, eu tenho que seguir a norma do automóvel. Eu não vou fazer um automóvel baseado na norma do posto de gasolina e nem vou fazer um posto de gasolina baseado na norma de um automóvel. Só que o automóvel e o posto de gasolina, em um momento da história, eles vão se encontrar, que eu vou ter que parar o meu carro num posto de gasolina para abastecer, né? E, mais especificamente, o assunto aqui, que é a correlação com o aterramento, é quando eu entro no posto de gasolina e vou querer colocar gasolina no carro, né? Então, esse é um momento em que os 2 projetos se encontram, o projeto do posto de gasolina com o projeto do carro. E, mais especificamente, o projeto da bomba de combustível com o projeto do tanque de combustível do carro. Porque o diâmetro do tanque, o diâmetro da abertura do tanque de combustível do carro tem que ser compatível com o diâmetro da ponta lá da mangueira. Do bico. E o bico da mangueira de gasolina tem que ser compatível com o buraco do diâmetro do tanque, correto? E aí eu pego a mangueira e vou colocar o bico da mangueira dentro do tanque de gasolina do carro, que vai estar essa mangueira interligando o tanque de gasolina do carro
com a bomba de gasolina. Eu liguei as duas coisas, que cada uma foi feita segundo sua norma, para atender os seus respectivos requisitos, mas que em algum momento, obrigatoriamente, tiveram que se comunicar uma com a outra, ok? Vamos trazer tudo isso para o nosso mundo aqui de instalações elétricas. O padrão de entrada é a bomba de gasolina, é onde eu tenho a fonte de energia é o padrão de entrada, que eu vou construir segundo as especificações do dono da bomba de gasolina, que é a concessionária local. Se a concessionária local mandar eu colocar, pintar o padrão de entrada de cor de rosa e colocar flores no padrão e virar para... Uma foto do Fred Mercury, Assim, o que a concessionária mandar eu fazer, eu tenho que fazer, porque aquela bomba é da concessionária, ponto, simples assim. Bom, uma coisa que a concessionária, todas as concessionárias do Brasil mandam você fazer, é colocar uma, duas, três, isso varia conforme a concessionária, né? Uma, duas, três hastezinhas de aterramento para aterrar o padrão da concessionária, que é aterrar a bomba de gasolina de elétrica, que é o padrão. Para que ela manda colocar essa hastezinha no padrão de entrada? Para aterrar o neutro, que ela tem na rua, que é um sistema multi-aterrado. Na rua, a concessionária, nos postes, vem cravando hastes de aterramento e aterrando neutro, e ela conta com a haste de aterramento do padrão como mais uma haste de aterramento no sistema dela para multi-aterrar o neutro. E de quebra, já que eu estou no padrão, quando eu uso caixa metálica no padrão, essa mesma haste que vai aterrar o neutro, aterra a caixinha ali no padrão de entrada. Então, ponto, essa história acabou aí. Eu quero ser ligado pela CEMIG, eu tenho que fazer o que a CEMIG manda. Qual é o interesse da CEMIG nesse padrão? É ter um sisteminha de aterramento só para colocar o condutor neutro dela, CEMIG, na tua entrada, o mais próximo possível do potencial de terra, que mais ou menos a gente combinou que vale 0, ok? Acabou essa história. Então, construímos o posto de gasolina. Agora nós vamos construir o nosso carro. Quem é o nosso carro aqui? É a instalação elétrica de baixa tensão, que tem uma norma, NBR 5410, que reconhece para a gente, na edificação, 4 tipos de eletrodo possíveis. Ou eu uso a fundação, ou eu uso uma malha, um anel ali no nível da fundação dentro do concreto, ou eu ponho uma malha fora do concreto, mas bem fundo lá na fundação. Se eu não conseguir fazer nada disso, eu ponho um anel circundando a edificação, pelo menos a 50 centímetros enterrado, ok? Esse eletrodo de aterramento é o aterramento do automóvel, da instalação elétrica, que eu tenho que fazer para atender aos interesses da NBR 5410. Os interesses da NBR 5410 não têm nada a ver com os interesses da concessionária. Nosso interesse em ter um sistema de aterramento aqui e equipotencialização é proteção das pessoas e do patrimônio contra choque elétrico, sobretensão, interferência eletromagnética, e aí tem uma lista enorme de por que nós temos que aterrar a nossa instalação, ok? Então, eu fui lá e construí a minha obra e fiz o meu aterramento, que era o meu carro. Bom, se eu precisar botar gasolina no meu carro, ou seja, se eu precisar ligar a minha instalação, que tem o seu sistema próprio de aterramento, por razões da 5410,
Se eu tiver que ligar eletricamente a minha instalação ao padrão de entrada da concessionária, que tem o seu sistema de aterramento, que é só para aterrar o neutro, eu vou, então, interligar os dois aterramentos. É como quando eu encosto o carro na bomba de gasolina. Bom, quem faz a interligação? Quem é a bomba? Quem é a mangueira de gasolina que conecta a bomba ao carro? É o neutro, porque eu não aterrei o neutro na entrada obrigatoriamente. Aterrei. A 5410 manda aterrar o neutro no BEP. Então, aquele neutro que eu já aterrei no padrão, eu ando com ele assim, é a mangueira de gasolina, e eu vou ligar no BEP. E o BEP está ligado ao aterramento do prédio. Então, o neutro é o cara que equipotencializa o terra do padrão de entrada ao terra da edificação. Ele é a mangueira de combustível. Eu sei que, por exemplo, a CEMIG manda você levar neutro e terra separados do padrão para dentro. Não sei por quê. Para que dois, cara pálida? Eu já tenho. O neutro já é o cara que interliga o aterramento do padrão ao BEP. Nós, Cobrecon, adoramos essa regra. Ok, tem um cabo a mais ali. Pergunta é, a norma permite que eu ligue isso em PEM. Eu posso levar esse neutro já aterrado como PEM e ligo ao neutro, que é obrigatório eu fazer isso, ligar o neutro ao BEP na entrada. Então, eu posso usar o terra da CEMIG como terra do prédio? Alguém pode me responder isso? Não, lógico que não. Mais uma vez, aquele negócio que eu falei da calça ali, lembra? Não tem nada a ver, cara. O terra da CEMIG é o terra da CEMIG. O terra do prédio é o terra do prédio, tanto é que é muito mais complexo o aterramento do prédio. É malha, é fundação, é anel, é um monte de coisa, não é por frescura. Você fazer o aterramento de um prédio, para ele cumprir tudo o que ele precisa cumprir para que essa instalação funcione bem, não é com uma hastezinha de aterramento que você vai conseguir fazer isso. Ok? Então, pode usar o aterramento lá? Lógico que não, Cacilda. Por quê? Agora, você falou um exemplo. Está tão perto o terra do padrão da obra que praticamente um está em cima do outro. Ok, é o que temos para hoje. Nem sempre dá para estar muito longe. O que seria legal? Valeria a CEMIG e todas as distribuidoras do Brasil, valeria elas abrirem mão do terra da caixinha, da haste de terra da caixinha delas, e a CEMIG falar para aterrar no eletrodo de aterramento do prédio, isso valeria? Claro. A CEMIG usar o terra do prédio, legal, porque o prédio tem um super aterramento. Vai fazer 200 vezes o que aquela hastezinha lá da CEMIG faz. Agora, o prédio, usar aquela hastezinha, com todo respeito, mas usar aquela hastezinha como aterramento do prédio, não tem nada a ver, cara. Então, é isso. Mas eu já questionei uma vez o pessoal da CEMIG, né, os responsáveis pela norma, e eles sabem disso que você acabou de falar. Seria muito mais interessante a CEMIG usar o aterramento do prédio. Mas eles disseram que a inércia deles de mudarem a norma é muito, muito lenta. É uma inércia muito inerte. Então, o que acontece? Daqui a alguns anos, eu acho que a CEMIG vai né, fazer essa unificação aí, né? Vamos ver. E a gente particulariza a CEMIG, porque você é daí de Minas, mas isso é no Brasil inteiro, tá? Essa inércia... Usar neutro e terra separado para dentro é mais CEMIG, isso.
em outros lugares eu não vejo. Agora, usar o terra específico da caixinha e não aproveitar o da casa, por exemplo. Ah, então é por isso que você está falando muito de PEN nas suas palestras, né? Porque aqui a gente não tem o PEN entrando na edificação. Em Minas não tem PEN. A Cobrecon agradece, os demais fabricantes do mercado. Ah, isso, agora que eu entendi, porque você ficou na terça-feira falando só de PEN. PEN, eu falei, gente, mas o PEN aqui não entra PEN. Para que PEN? Para que neutro? O PE, mas o neutro. O padrão, para que? O neutro já faz esse trabalho. Para que isso? Ok. Não precisa mudar, né? Cobrecon, deixa assim. Vou esperar aí nessa da CEMIG, né? Vamos ver a que dia que sai. Ô, gente, assim, 2 horas. Nossa, acho que foi muito bom. Nossa, muito bom. Eu só quero fazer o seguinte, que me falaram aqui, a escolha de materiais elétricos existe conhecimento técnico. Exatamente essa frase que me fez idealizar o café elétrico, né? A gente estreitar aí com os fabricantes, porque a gente precisa de conhecer o produto e não quem é melhor, o fabricante e um consultor do fabricante como o Wilton Moreno para ajudar a gente, né? Então, assim, nós temos aqui 3 canais, o canal do Wilton, né, que é o Fórum Potência, né, Wilton, seus e-mails, né, seu canal. O Portal Potência, Portal. Fórum é o evento itinerante, né, o Portal Potência, o Revista Potência, a Cobrecon. O Tange já também colocou aqui os contatos da Cobrecon. O contato do Café Elétrico é contato@caféelétrico.eng.br ou meu e-mail, claudia@deslandes.com.br. Então, gente, qualquer dúvida, né, estamos à disposição, né, vocês que têm que passar para a gente as perguntas. Olha quanta coisa interessante que a gente aprendeu aqui agora, né, foi muito, muito produtivo. Então, assim, fico feliz, né, que o objetivo que eu estava pretendendo está cada vez ficando melhor, né, até nessa nossa nova realidade virtual, tá ok? Agradecer demais, viu, Gilberto? O Paulo... e o Wilton. Wilton, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém falou aqui sobre a caneca, mas quem estava com a caneca não era o Paulo, era o Wilton, não é? Caneca. Você não usou caneca, não usou, Wilton, o Paulo? Ah, então eles estão querendo sua caneca. Você pode distribuir. Quem que é? É o Paulo? Alguém está querendo a caneca de quem aqui? Eu não sei. A minha... a minha caneca eu já deram. Paulo, não, a do Paulo é mais chique. O Paulo, então você já pode distribuir aí na próxima live. Eu não tenho essa caneca do Paulo, não, hein, meu? Pois eu também não tenho, não, né? Então na próxima live todo mundo com o copo. Vamos sortear a caneca Cobrecon. Ô, Tange, o Tange está aqui com a gente. Eu quero uma dessa, cara. Eu também quero. O Manuel quer também, que todo mundo quer aqui. Hoje, então, eu só peço, por favor, o seguinte, né, Wilton? As perguntas que não foram respondidas, a gente vai anotar. Qualquer coisa, eu tenho esses 4 canais que eu acabei de citar, né? É para vocês passarem essas perguntas que a gente não conseguiu responder. E quem sabe, vamos agilizar um outro encontro, né? Mas assim, nesse inteirinho, a gente responde para vocês via e-mail, ok? Então, assim, agradeço a participação de todos, foi muito bom, né? Nossa, eu fico muito feliz quando o meu objetivo é alcançado. Muito obrigada, Wilton, né? Meu guru top aqui com as minhas anotações aqui. Você sabia, Gilberto, que tem palestra que o Wilton faz, que ele esquece as coisas, eu lembro ele, porque eu anotei tudo aqui o que ele falou na norma, entendeu? Tipo assim, entendeu? Tipo assim. Vai ter um tempo que o Wilton vai aparecer, quem vai fazer a palestra é você. Não, eu não tenho, não. Eu só fico tímido, eu gosto da mediação. Valeu, gente, eu agradeço demais todos os participantes, né? Todo mundo elogiou aqui, eu também... Né, quero agradecer a participação e em breve a gente está de volta. Aí vocês vão receber os nossos convites com datas e os formatos, mas não esqueçam de passar para a gente as dúvidas de vocês. Né? Igual que citou que a farmácia 24 horas tem uma pessoa falando sobre remédio, aqui está todo mundo aqui disponível também para responder. Tá ok? Não 24 horas, que o Wilton está cansado. Vamos lá, o Wilton cansou.
Não, Valeu, gente. Não, sempre aqui. Abração a todos. Obrigado para Cláudia, vocês. Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, Valeu, até a gente. próxima. Na próxima próxima. com caneca, viu, Paulo? Com caneca, deixar. viu, Tanjo? Abração, gente. Então, um beijão para vocês. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau.